pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre livros de hype, principalmente de Torto Arado. É muito comum, principalmente no Brasil, não sei se em outros países é tão forte, essa comunicação imediata. Uma pessoa que descobre um livro, como editora, lançou um livro e às vezes tem um marketing muito forte por trás disso, e um booktuber leu, o outro também, o Instagramer lê, e aí um comenta, o outro vai fazendo vídeo, e quando a gente vê, todo mundo está lendo o mesmo livro. Isso não é ruim, até porque quando pessoas de diferentes categorias, diferentes tipos, leem o mesmo livro, elas têm visões particulares, influenciadas pelo seu meio cultural e social muitas vezes, e se houver um diálogo, há uma troca muito interessante. O que infelizmente a gente vê hoje em dia são pessoas que estão, como é que eu vou dizer, guardadas em si, no seu espaço, na sua posição, e se todo mundo diz que é bonitinho, tem que ser bonitinho o tempo inteiro, todo mundo tem que concordar com tudo. Essa polarização, essa coisa de que seria politicamente correto não discordar de algo, é um veneno para a nossa sociedade. Nós estamos parando de pensar por conta disso. Não há nada de mal no fato de discordar de alguém, desde que seja uma discordância respeitosa, não leve, claro, a desrespeito de direitos civis, direitos humanos, nada disso. Dito isso, eu queria fazer algumas menções sobre Torto Arado. Esse livro foi lançado em, deixa eu ver, ele é da Todavia, uma editora relativamente nova. Fica atrás, esqueci, a ficha catalográfica. Ele foi lançado em 2018 e essa reimpressão é a 12ª de 2021. Ele me foi presenteado pelo meu amigo literário, que eu brinco com ele, que é meu amigo literário, Leandro Valdivino. Sem interesse nenhum, ele queria apenas me dar o livro para que eu lesse e comentasse com ele. Quase recebi spoiler antes de começar a ler o livro. É um livro com qualidades e defeitos como qualquer outra obra. Então essa é a primeira questão a se considerar. Quando a gente lê um livro de hype, um livro de moda, um livro que é consagrado rapidamente, é preciso manter não um pé atrás, mas manter uma certa neutralidade. Caso contrário, nós vamos apagar, desligar os nossos sensores de opinião, sensores de reflexão, e não vamos enxergar exatamente como esse livro se conecta conosco ou não. Torto Arado é um livro interessante, ele trata de um aspecto, um recorte histórico do Brasil que dificilmente a gente encontra em livros de história, como por exemplo, livros que não relatam o que aconteceu com os ex-escravizados depois que eles foram libertados. Para onde eles foram, o que aconteceu, a gente tem detalhes muito esparsos. Eu já comentei isso num outro vídeo. Mas o que eu queria comentar eram características da narrativa em si. Porque o livro ele é muito importante no sentido histórico, no sentido de resgate de vários povos, porque a África é composta por vários povos. A gente pensa na África só como se fosse um único país. São muitos países com muitas etnias. E o que aconteceu com esses povos, os descendentes desses povos, depois que eles foram tecnicamente libertados. Então o livro ele traz alguns aspectos interessantes. Ele mostra o que aconteceu, para onde eles foram, como eles tentaram sobreviver. Mas o livro tem alguns problemas. Ele tem vozes paralelas, duas irmãs que se alternam nessas vozes paralelas e uma terceira voz mística, porque ele envolve também elementos de religiosidade africana. Até aí poderia ser um livro interessante, mas o Torto Arado ele tem uns cortes. E quando você acha que determinadas cenas e determinadas situações vão evoluir, parece que o autor tem pressa ou muda de ideia, dá aquele corte e já entra em outros aspectos. Depois ele corre com o tempo, porque ele leva muito tempo em determinadas situações, e ele corre com o tempo para poder dar conta da história. Então, alguns
alguns elementos dificultam um pouco. Ele tem uma linguagem rápida, que muita gente diz que é poética, mas que eu acho que ficou um pouco coloquial demais. Tem essa questão das vozes alternadas, em que quando ele começa não tem uma espécie de título em cima para mostrar quem é direito. Começa aqui, começa ali, você está ouvindo uma voz, está vendo o elemento. Mas o que mais me incomodou em Torto Arado não foi só essa questão narrativa. A questão narrativa ainda tem um aspecto de previsibilidade. Uma das situações que ocorre que tem um recorte quando volta para aqueles personagens, há como é que eu vou dizer, um corte ali, e nesse corte uma coisa extremamente previsível acontece e as situações vão se desenvolvendo de outro modo. Mas o que mais me incomoda em Torto Arado é que o povo escravizado, o povo negro, ele tem muitas dificuldades, ele luta por uma terra que seria de seu direito, já que eles cultivaram essa terra, mas o desfecho, que teoricamente seria místico, ele leva a compreender que a única alternativa para esse povo, a única alternativa para essas pessoas seria algo que não se desejaria para ninguém. Seria resolver a situação através da violência, como se uma violência justificasse a outra. Então, Torto Arado é um livro que ele desperta alguns aspectos, algumas reflexões, mas ele não é um livro perfeito, nem precisa ser. É um livro bom? É um livro bom, mas ele tem essas quebras. Inclusive, quando muda de uma irmã para outra, e uma das irmãs começa a crescer como personagem, de repente parece que o autor muda de ideia e volta à situação em comum. Esses aspectos me incomodaram. Claro que muita gente está lendo, gostando, achando muito interessante. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque é um livro que precisa ter espaço, sim, espaço de discussão, de reflexão. Mas como todo e qualquer livro, todo e qualquer fato nas nossas vidas, ele precisa ser reconhecido, visto, analisado com lucidez, para que a gente não se deixe levar por uma modinha, que eu já usei esse termo várias vezes, e acabe comprando como se fosse uma situação exata, o que talvez devesse indicar outros caminhos. Corta a literatura pra vida.